Salve, salve, rapaziada. Concurseiro aqui com vocês hoje. Hoje a gente vai fazer questões, tá? Da Banca Itami de português. Isso eu faço aqui pelo menos umas 30 questões. Para quem não tem site de questões, lembrando, o site do Gran Questões está de graça. Só entrar aí no Gran Cursos e criar conta e fazer questões. Tem 2,5 milhões de questões. Filtrar aqui, ó. 865 questões da Itami de português. Eu não vou nem filtrar matéria, nada, eu só vou fazendo. Lembrando que eu tô treinando também, então eu vou errar algumas questões, é natural. Mas é isso, tá bom? Então, sem enrolação. Quanto ao sentido empregado na oração, analise os itens abaixo. O eminente ministro da Educação deu seu parecer sobre o tema ontem à noite. Há um erro quanto ao emprego das palavras, tá? Que é o que tá errado. Aqui é o eminente, né? Que é a palavra. A pobre senhora obesa soava em bica pelo forte calor. É o soar com O. É o de som, né? Que é suava, né? Pelo forte calor. Então, 2 tem um erro. Então, ele tá falando onde tem erro. Que não tem 2 tá errado. Então, beleza. Foi taxada. Então, isso aqui ele quer saber se é com X, né? De cúmplice por estar no local no momento do crime. Bom, taxa com X é a taxa de juros, né? E aqui o verbo taxar, eu acho que é com CH, se eu não me engano. Então a 3 está correta. O erro vai estar aqui. A 1 e 2 aqui é eminente com E, né? É isso, bora. Uma louca tempestade. É uma oração formada sequencialmente por... Primeiro, isso aqui não é oração, né? Porque não tem verbo, né? Mas, enfim. Ele quer saber o que é cada um aqui, ó. Artigo indefinido. Qual que é a diferença entre artigo indefinido e numeral? É porque é uma tempestade qualquer, né? Ele tá falando que é um em si. Enfim, então é uma pequena diferença. Adjetivo louca, né? Porque o substantivo é a tempestade, né? Então, letra A aqui. Bora. Em qual dos trechos abaixo a conjunção destacada possui sentido de causa? Bom, ele quer causa, o é não é, o é aditivo. Porque pode ser, o quando é temporal, né? Advérbio de tempo. Quando o homem deu sinal para que começasse a corrida. Como um de nós poderia ficar feliz se o resto estivesse triste? Condicional, né? Sou quem sou, porque somos todos nós. O motivo, a causa de eu ser quem sou, é porque somos todos nós. Eu ia saber aqui. Bora. Marca alternativa em que os termos destacados são objetos indiretos. Bom, objeto indireto é o verbo que pede preposição, né? Então aqui tem preposição, aqui não tem preposição, não tem como ser. Aqui não tem preposição e aqui tem preposição. Então só sobra 2. Fizera o vestibular com sucesso. Quem faz algo. Fez vestibular. Isso aqui é adjunto, adverbial, de modo, com sucesso. Não sei, mas é um adjunto adverbial. Ele foi viver com seus verdadeiros pais. Quem vive, vive em algum lugar, né? Vai ter que ser essa, mas eu não concordo muito, não. Pra mim, viver era objeto indireto, ou verbo intransitivo, né? Mas
Quem vive, vive como. Enfim, vai ser essa daqui. Beleza. Considerando as funções dos termos da oração do poema, o trecho, como ele mesmo dizia, pode ser classificado como. Como ele mesmo dizia. Essa aqui a gente vai ter que olhar o contexto. Ah, é pequenininho o texto, ó. Por muito tempo, moramos numa casa. Como ele mesmo dizia. Constantemente amanhecendo. Bom, não é um vocativo porque não tá chamando ninguém, né? Agente da passiva também não pode ser. Agente da passiva aqui não tem verbo auxiliar, não tem nada. Então não pode ser agente da passiva. Aposto. O adjunta de nominal. Bom, tá entre vírgulas. Pode ser um aposto. Por muito tempo, moramos numa casa a qual ele mesmo dizia. Bom, tá entre vírgulas, ele seria explicativo, né? Agora o adjunto, ele não complementa nada ali. Mas acho que eu iria em aposto aqui. Né? No 3, em vez disso, tive a impressão de que estava no mar, em pleno dia. A oração destacada é: em vez disso, tive, quem tem algo, a impressão, mas não é uma impressão qualquer, é uma impressão de que estava no mar. Então isso aqui vai ser a completiva nominal, né? Quando você pega o verbo e você transforma ele no substantivo, ele vira um substantivo abstrato, para quem não sabe. Então tem conversar. Conversar é verbo. Se transformar ele em conversação, ele vai ser um substantivo abstrato, entendeu? Então aqui é a mesma coisa, ó. Impressão. Substantivo abstrato. Bom, então, como ele está derivando de um substantivo, ele não pode ser objeto direto. Adverbial comparativo. Ele não está comparando. Explicativa. Também não marcaria isso aqui, não. Então, eu ia nessa aqui, ó. Subordinado, substantivo completivo nominal. Então, nós temos aqui um adjunto que faz referência ao substantivo abstrato. Eu ia aqui. E aí? Dale. O termo povoado é formado por... Aqui eu... Agora que vamos ver quem lembra, né? Bom, tem povo, povoado. A palavra principal aqui é povo, né? Então eu tô adicionando um sufixo, né? Derivação sufixal. Imprópria não é, porque ele não tá trocando de classe gramatical, né? Então não pode ser imprópria. Prefixal não tá vindo nada antes, então não pode ser. E parasintática, eu não lembro se é quando tem na frente prefixo e sufixo. Mas isso aqui, enfim, eu marcaria sufixal e dale. Quadrúpedes maciços, os saurópodes desenvolveram membros especialmente adaptados para suportar um peso muito grande. A palavra em destaque quanto à função textual é classificada como função textual. Para quem não sabe, o mente, normalmente, tá? Aí eu normalmente. Na maioria das vezes ele forma um advérbio de modo, tá?
Todas as palavras abaixo possuem 4 sílabas, com exceção da cargo de vigia, 4 sílabas. Mulheres, brasileiros, acessível, evitável. A mesma regra de acentuação aplicada na palavra reciclável, que é uma paroxítona terminada em L, acentua-se não, proparoxítona, vírus, paroxítona terminada em LRS. LRS. Eu quero ser tarde gris. A cantora expressa, conforme o termo destacado, que quer ser uma tarde gris. Gris vem de grisalho? Tarde gris. Caramba, hein? Alegre outonal, quente, gris. Vamos ver se tem um contexto aqui. Vixe, a música da Ana Carolina. Aqui. Eu não vou cantar, né, galera? Eu quero sentir o vento. Pela pele um pensamento me fará. Uma louca tempestade. Eu quero ser uma tarde gris. Quero que a chuva corra sobre o rio. Bom, tempestade, chuva, dá a ideia de que o céu tá cinzento aqui, né? Olha lá. Acessível e evitável são palavras acentuadas por serem paroxítona terminada em N. No contexto, citar acima, Édipo é rei e se dirige aos cidadãos tebanos, chamando-os metaforicamente filhos. O uso dessa expressão indica a ironia, tendo em vista que ele não se preocupava com os cidadãos, uma maneira de demonstrar desprezo, uma tentativa de se aproximar, muito provavelmente, uma relação de desconfiança. Bom, vamos ler lá, né? Mas eu acho que eu já achei a resposta. Coro dos anciões de Tebas. A ação passa-se em Tebas, diante do palácio do rei Édipo. Junto a cada porta há um altar a que se sobe por 3 degraus. O povo está ajoelhado em torno dos altares, trazendo ramos de louros ou de oliveiras. Entre os anciões está um sacerdote de Júpiter. Não fala nada com nada, né? Enfim, Édipo diz: ó meus filhos, tão dignos de piedade. Eu sei muito bem que o viestes pedir-me. Não desconheço os vossos sofrimentos, mas na verdade de todos nós. Quem mais se aflige sou eu. Cada um de vós tem sua queixa, mas eu padeço as dores de toda a cidade e minhas próprias. Bom, ele está se aproximando claramente, né? Está colocando a dor dele, tipo, como se a dor dos outros fosse a dele. Então, 14. Deus ajuda quem cedo madruga. Amanhã de manhã Deus vai ter o que fazer. No primeiro quadrinho, o sinal de aspas está sendo usado para. É porque é um ditado, né, popular, né? Isolaram uma expressão popular. Evidenciaram uma gíria, não. Indicaram a expressão regionalista. Acho que é geral isso, né? De uma região. Citação de um livro. Sabe lá Deus, né? Se isso vem de um livro, né? Eu acho que é só expressão popular mesmo. Caramba, citação de um livro. Ah, tá. Ela tá lendo o livro. Linguagem não verbal, né? Ela tá lendo um livro. Massa. Tá. Isso aí. A fala inicial do coro dos anciões de Tebas se caracteriza predominantemente como: a ação passa-se em Tebas.
Então a gente tem local. Diante do palácio. Local. Junto a cada porta há um altar, a que se sobe por 3 degraus. Ele está explicando ali, né? Ou está ajoelhado em torno dos altares. Então agora nós temos pessoas, né? Trazendo ramos de louros ou de oliveiras. Entre os anciões está um sacerdote de Júpiter. Abre-se a porta. Édipo aparece, contempla o povo e fala em tom paternal. Ele é uma narração, né? Ele não está argumentando, não é ordem. Injuntivo é ordem, é receita, alguma coisa assim, sabe? Então tem a descritiva, ele está descrevendo tudo que está acontecendo, faz sentido. E tem a expositiva. Sinceramente, não lembro a diferença para falar aqui das duas. A expositiva. Mas acho que a exposição vem mais de motivos, né? Alguma coisa assim, não é? Enfim, eu acho que ele está descrevendo muito bem, trazendo ramos louros de oliveira, tem 3 degraus, a cada porta um altar. Veio com a descrição ali, né? Pra mim tá mais uma narração, né? Mas, enfim, eu não tinha essa opção. Quanto à colocação dos pronomes nas orações, marca o correto. Então, colocação pronomial. Não ouvimos. Ele quer correto? Não ouvimos sair essa noite, então já chama. O não, né, um advérbio, a palavra atrativa, então o o, aqui o pronome oblíquo, ele obrigatoriamente vem para frente do verbo, tá? Me levou, o pronome oblíquo não pode começar a oração. Não esqueças aqui, ó, o não deveria ter puxado esse se, então é não se esqueça. Lhe disseram, bom, também não pode começar a oração. Tá bem fácil aqui. No trecho, a primeira que chegar, a árvore ficará com um céu de frutas. O numeral primeira faz referência à primeira que chegar na árvore. Tá aqui a frase. Um antropólogo visitou um povoado africano. Ele quis conhecer a sua cultura e averiguar quais eram seus valores fundamentais. Assim ocorreu-lhe propor uma brincadeira para as crianças. Ele colocou um cesto de frutas perto de uma árvore e disse: a primeira que chegar à árvore ficará. Então a primeira o quê? Criança. A primeira criança que chegar na árvore. Ele colocou um cesto de frutas perto de uma árvore. Então ele colocou perto. O advérbio destacado possui o sentido de lugar. No trecho. Preciso me controlar para não gritar. Saúde. Na cara deles. Qual é o sujeito oculto dessa oração? Preciso. Esse aqui é o famoso sujeito desnencial, oculto. O preciso, né? Quem precisa é eu. Eu preciso. Qual figura de linguagem é usado no último quadrinho? Ele é que tá me olhando. Tá se olhando no espelho, Zé? Eu não. Ele é que tá me olhando. Bom, eufemismo é quando você quer dizer algo forte e normalmente você diminui o impacto, entendeu? Tipo, sei lá, ele falar que a pessoa morreu, você fala, ela foi dessa forma melhor, sabe? Alguma coisa assim. Isso é um eufemismo. Personificação é quando você coloca da característica humanas, eu não lembro muito bem essa. Ele é que tá me olhando. Não lembro o que é uma antítese.
Mas acho que ele tá dando uma personalidade pro reflexo, né? O reflexo não olha pra ele, então ele tá dando uma característica humana pro reflexo, pra um objeto, que é o espelho. Ele tá personificando o reflexo dele. Acho que essa é. Porque não tem metáfora aqui, ele não diz uma coisa, mas tá querendo dizer outra. E essa antítese. Eu vou até pesquisar ali depois. Sentido contrário. Entendi. Tá. É tipo uma oposição, então, antítese. Antítese é uma figura de linguagem caracterizada pela apresentação de palavras em sentido oposto. A cena dos médicos é conviver com a doença e a saúde. De um lado, a pobreza, do outro, a riqueza. Entendi. Tá. Então, antítese de contrário. Agora a questão que é 20. Bora lá. Acabando, galera. Mais 10. No trecho, a gente regrediu literalmente 30 anos de fome. Os termos destacados possuem as funções. A gente regrediu. Bom, a gente é o sujeito, né? Porque quem regrediu? A gente. Então, literalmente, advérbio de modo, né? De acordo com o poema, a expressão constantemente amanhecendo faz alusão. Voltamos para aquele texto estranho, né? Enfim. Uma ocasião, meu pai pintou a casa toda, de alaranjado brilhante. Por muito tempo moramos numa casa. Como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. Bom, alaranjado brilhante amanhecendo. Aqui ele fala as cores preferidas do pai, mas em momento nenhum aqui ele fala que essas são as cores preferidas do pai, né? Então acho que ele tá extrapolando o texto aqui, ó. Pintou a casa toda. Aqui ele fala da parede. Bom, pra pintar a casa tem que pintar as paredes, né? Acho que tem que ser essa aqui, hein? Ao nascer do sol. Era o óbvio, né? Eu não marquei o óbvio. Tá, alusão, ele tá comparando. Sim, eu que viajei nesse, tá. Então quando ele diz constantemente amanhecendo, ele tá comparando as paredes com o nascer do sol, que é alaranjado. Boa. Tá. Você está admirando a fachada de uma igreja antiga e passa alguns segundos do barroco ao rococó. As orações separadas pelo contínuo I são classificadas como? Bom, o I é o aditivo, né? Então, só tem um aditivo aqui, ó. Pra quem não sabe a diferença de sindético e assindético é sem o conector, mas como aqui tem um conector, é sindético. No trecho, nossa, ele fala tudo errado. O termo nossa é uma interjeição. Ah, por que interjeição? Porque tem ponto de exclamação. Nossa, meu Deus. Alguma coisa assim. A charge cômica acima tem seu efeito de humor constituído pelo sincretismo argumentativo de duas linguagens. Por um lado, a ilustração faz uma caricatura de uma situação que pode ser reconhecida na realidade social. Por outro, o discurso que forma a parte verbal do texto representa com irreverência. A gente precisa reformar acerca do galinheiro. Eu sei, o problema é que querem nosso apoio para o projeto de reforma de interesse da raposa. A gente precisa reformar acerca do galinheiro. Eu sei. O problema é que querem nosso apoio para o projeto de reforma de interesse da raposa. Tá, ele tá falando dos deputados, né, que para fazer o que quer, eles têm que fazer o que não quer lá, né?
Deputado, vereador, né? Que é concurso de Câmara, né? Então, com irreverência, uma forma de expressão denotativa, um contraponto, uma contradição evidente, um raciocínio pautado em exemplificação. Eu não tenho ideia do que essa questão falou. Acho que é um contraponto, né? Ele tá contrapondo ali. Eles precisam reformar o galinheiro, mas tem que ajudar a raposa nisso. Uma contradição evidente. É uma contradição, né? Evidente, né? A gente precisa reformar a cerca do galinheiro, mas querem nosso apoio para o projeto de reforma de interesse da raposa. Eu ia nessa contradição aqui, né? É isso. Mas, enfim, é daquelas questões que você só faz e próximo. Está na alternativa que preenche corretamente e respectivamente as lacunas do poema. Lá bem no alto do 10º. É gramatical, ó. 10º não tem o S aqui, né? 10º andar do ano vive uma louca chamada esperança. Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenas... Sabe lá Deus o que é sirenas? Todas as buzinas, todos os tocarem, atira-se. Se eu não me engano, esse reco-reco aqui ele vem separado por if, mas eu não lembro a regra para falar. Acho que quando é duas palavras repetidas, elas são separadas por if. Tipo, pula-pula. Você não escreve pula-pula junto. Eu acho. É isso. Vamos nós. Acabaram. No início do texto, a personagem Leda relata o momento em que antecede um acidente de carro sofrido por ela. Entre o acidente e o hospital, a personagem também relata algumas lembranças de infância que a fizeram ter medo de entrar no mar. A quem ela atribui esse trauma? Interpretação de texto, né? Quem traumatizou a menina de entrar no mar? Vamos descobrir. E é no início do texto? É no início, então vamos lá. Eu estava dirigindo havia pouco menos de 1 hora quando comecei a passar mal. A queimação na lateral do corpo reapareceu, mas no início decidi não dar importância àquele sinal. Só me preocupei quando percebi que não tinha mais forças para segurar o volante. Em poucos minutos minha cabeça ficou pesada, os faróis me pareceram cada vez mais fracos e logo esqueci até que estava dirigindo. Em vez disso, tive a impressão de que estava no mar em pleno dia. A praia estava vazia e a água calma, mas em um mastro, a poucos metros da orla, tremulava a bandeira vermelha. Quando eu era pequena, minha mãe me colocava muito medo, dizendo: Leda, você nunca deve entrar no mar se vir a bandeira vermelha, pois significa que o mar está muito agitado e você pode se afogar. O medo perdurou ao longo dos anos. E ainda hoje, mesmo que a água parecesse uma folha de papel translúcida que se esticava até o horizonte, eu não ousava mergulhar. Então foi a mãe da menina, né? Quem atribuiu esse trauma? A mãe dela, né? No primeiro quadrinho, Malfada repete alguns verbos: use, compre, beba, coma, prove, inseridos no contexto da tira. Pode dizer que a utilização desses verbos, uma ação realizada, induz o interlocutor a realizar determinada ação, oferece ao interlocutor a possibilidade, questiona o interlocutor sobre a não realização, que é injuntivo, né? Imperativo, prove, coma, beba. Então, induz ele a realizar. Use, compra, beba, prove. O que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? Malditos. Sabem que nós ainda não sabemos.
E nem isso não determinar a realidade da ação, né? Ó, meus filhos tão dignos. O uso dos dois pontos se justifica por inserir uma fala, né? Um discurso direto. Uma explicação, uma enumeração, uma pergunta. É um discurso, né? A linguagem usada no cartão pode ser considerada... Tá olhando o quê, mano? Avião? Não. Preço do combustível. Arcaica? Não é arcaica, né? Não é formal. Porque tem um tá aqui, ó. Tá olhando o quê, irmão? Mano. Tá olhando o quê, mano? Então não é formal. Se não é formal, não é culto. Não é arcaica, é um negócio popular, né? E é isso. Duas, né? Deixa eu ver se aqui tem filtro. Cadê? Não tem as estatísticas aqui? Vamos ver se parece. F30. Tá massa, não tá? De 30 acertei 93%. Então assim. Apareceu aqui, né? Só que é dos últimos 7 dias, né? Só hoje aqui, né? Enfim. As questões não são difíceis. Ela foca muito em gramática, deu pra perceber aqui. Então, foca bastante em gramática. Já é uma ideia aí para quem tá estudando aí, quem vai estudar. Focar bastante nesses pontos, tá? Sem esquecer as figuras de linguagem também. Teve 2 ou 3 questões, né? Parece importante. E treinar um pouco de interpretação, mas gramática, figuras de linguagem, interpretação. Acho que eu iria nessa ordem, tá? Para quem tá estudando. Então é isso, sem ficar muito enrolando aqui. Se curtiu, quer mais vídeos desse tipo, se inscreve no canal, deixa um comentário pedindo, tá? E é nóis, valeu, bons estudos.